Signo de Aquário, mega virada 2024-2025. Quais são as grandes mudanças, as grandes transformações para os aquarianos para essa virada de ano? Para quem ainda não me conhece, está aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu site, o meu Instagram, onde tem leituras diárias e também o meu WhatsApp para aproveitar e já agendar a sua mesa radiônica de limpeza energética ou então a constelação familiar, que não é só para assuntos de família, mas a gente pode constelar qualquer tema que esteja te impedindo de alcançar um próximo nível de sucesso. E para quem já é inscrito no canal, gratidão por estar aqui mais uma vez prestigiando o meu trabalho. Vamos lá, então, signo de Aquário, começando a sua leitura. Mega virada 2024-2025. Qual é a grande transformação que vem para vocês nesta virada de ano? A mega virada para os aquarianos. E o arcano que saltou aqui foi o sacerdote, o sumo sacerdote, o Papa. Se não me engano, é a terceira vez que cai o Papa aqui na mesa, tá? Nessa mesma posição. Aquário, essa carta me fala de tradição, de algo mais convencional, não tão moderno. A gente sabe que Aquário geralmente preza pela modernidade, pela tecnologia, pela inovação. Só que aqui é como se estivesse falando o oposto para os aquarianos. É um momento de virada aqui, de talvez você olhar um pouco para as coisas mais con- concretas, consolidadas e antigas, como se pedisse para você olhar um pouco para as suas raízes familiares, para as suas origens, sua origem cultural, porque a grande virada para vocês não é uma virada para o futuro, é uma virada para aquilo que é ancestral, sabe? Talvez você é sempre muito visionário e a virada de chave se faz justamente no seu oposto, que é você olhando ou valorizando ou se conectando um pouco mais, porque o pontífice é a ponte que conecta céu e terra, você conectando um pouco mais aquilo que está no nível da sua visão de futuro, mas conectar isso com as suas origens do passado, as suas origens culturais ou ancestrais. E às vezes coisas que você aprendeu na sua cultura, com a sua família, independente de qual é a origem étnica da sua família, mas tem um aprendizado cultural de base que talvez você possa retomar ou ressignificar, tá? Essa é a grande virada, você se nutrindo um pouco mais da sua base ancestral ou da sua base cultural ou ainda da sua base social. Que mais para o signo de Aquário? Que mais para os aquarianos? Tem uma coisa de xamanismo, tá? Tem um outro deck que o Papa, ele é representado por uma xamã. E a ideia que me vem é essa coisa meio xamânica, meio de conexão à ancestralidade, inclusive no sentido espiritual, religioso, tá? Por exemplo, dentro da cultura japonesa, qual é a religião ou a crença espiritual que existe, né? Então, tem, sei lá, o budismo, o shintoísmo, tem outras coisas mais folclóricas também da cultura japonesa. Então, é olhar para isso, se conectar com isso, tá? Bom, o que mais para Aquário? 9 de espadas com a torre. Hum, Ufa! 10 de copas com o imperador e o eremita. Eu tô tirando em leque, tá, gente? O eremita com o mago. Muitos arcanos maiores aqui para vocês.
Tem a Torre, Imperador, Eremita e Mago, três arcanos maiores. Então é um momento chave, um momento decisivo, um momento realmente de virada para vocês. E de fato, né, Plutão está entrando no signo de Aquário. E isso vai marcar os próximos 20 anos, né, se não me engano, que é o período em que Plutão está em Aquário, ou seja, Plutão está no seu signo. Isso vai te pressionar, isso vai provocar muitas, né, movimentações, muitas transformações intensas para os aquarianos, todos os aquarianos, tá? E aí a gente, mas isso não é para te provocar medo, mas é só para você ficar atento e preparado, tá? Prepare-se aí para os próximos 20 anos. A gente tem, é, nossa, tá me vindo valete, não é valete, é nove de espadas, tá? O nove de espadas com a torre. Então, a grande virada, a grande mudança para vocês de um ano para o outro, é essa preocupação que talvez vocês estavam tendo e que assim, eu estava preocupado se isso ia acabar mesmo. Então, assim, acaba, de fato. Não é que a preocupação acaba assim porque a coisa realmente acaba, né? é, de verdade, tá? Então tem finalização, uma finalização com a torre. Só que essa finalização é algo que vem, vai, cai por terra, algo que vem abaixo, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, mas que é para o melhor, tá? A torre, ela vai trazer um certo chacoalhão, só que é para o seu crescimento, é benéfica, porque a gente tem o 10 de copas e o imperador. Então eu vejo que você está assumindo um pouco mais de liderança, ou um pouco mais de pioneirismo ou protagonismo dentro da sua empresa, dentro da sua família, enfim, você com uma voz de comando um pouco mais respeitada ou mais ah, em destaque, sabe? Isso pode ser que te causava uma certa preocupação. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas aqui parece que vai dar, tá? Vai dar certo. Só que talvez não seja exatamente nesse mesmo lugar. Por exemplo, se a gente estiver falando profissionalmente, você tem um crescimento em um lugar de destaque, mas não é nesse lugar onde você está, é num outro lugar, porque você sai de um lugar, né, antigo. Você sai de um lugar que não te favorecia, um lugar que assim não estava muito legal mesmo, tá? Então, a grande transformação é essa, é você, sim, você tendo um certo sucesso, um certo reconhecimento, só que para isso você teve que se desligar ou se despedir de alguma outra coisa, tá? E o eremita e o mago na sequência, ele me fala dessa novidade ou é desse novo ser que você se transforma. Porque é como se você percebesse que você pode mais do que você imaginou que poderia. Então, o eremita é a carta do autoconhecimento também. Então, às vezes, eu preciso percorrer um caminho para descobrir que eu estava no lugar errado e que agora eu estou no lugar certo. Agora sim, eu estou começando uma fase nova que tem mais a ver comigo. Mas antes eu não percebia, eu não tinha essa noção. É como se você estivesse se estruturando uma nova fase da sua vida, que a sensação é realmente agora eu consigo ser eu mesmo, ou agora eu estou na minha melhor versão, ou eu me sinto mais potente, sabe? Como se você estivesse jogando, esse tempo todo você estivesse jogando numa posição, sei lá, tem lá o direita, a esquerda, atacante, meio de campo, sei lá, eu não sei, não entendo de futebol, mas como se você estivesse jogando na posição que não é exatamente a sua, né? Ou porque você estava cobrindo o buraco, ou porque você foi alocado para aquilo e você estava lá.
Só que agora você passa a ocupar uma posição, né, um cargo talvez, em que realmente você está no seu melhor. Foi para isso que você treinou, então é nisso que eu tô atuando, tá? E aí você se sente encaixado, você se sente pertencente mais ao grupo, a esse local, você sente que você realmente faz parte, que você não tá assim meio que avulso, né? Que também é um pouco esse sacerdote, esse papa aqui, porque o papa ele fala que tudo está conectado, todas as coisas no mundo estão conectadas. E aquela coisa da asa da borboleta, né? A borboleta bate a asa aqui, isso reverbera até o infinito, né? Isso movimenta o ar até o infinito. Então, é como se tivesse essa sincronicidade também de você puxou uma ponta aqui e todas as outras coisas se movimentaram, entende? E aqui pode ser que você fez um movimento de finalizar algo na sua vida, e quando você faz esse pequeno movimento, todas as outras coisas se movimentam também. Porque a gente tem o imperador que traz crescimento e o mago, que é essa fada madrinha, como se falasse assim: agora sim, você tem os seus desejos atendidos. Por quê? Porque agora você está agora você tá na sua essência, na sua verdade, e não vivendo o sonho de uma outra pessoa, tá? Ou um sonho que foi um sonho meio que implantado, né? O que é um sonho implantado? Às vezes a gente está seguindo o que os nossos pais falaram. Ah, o sonho da minha mãe era ser bailarina, então ela não pôde ser bailarina, então ela fez com que eu me tornasse bailarina. Só que eu, né, não tem nada a ver com balé, não gosto de balé, mas por causa dela, eu fui levada a esse caminho. Tá? É só um exemplo para vocês entenderem o que é esse sonho implantado, como se você estivesse até agora vivendo o sonho de uma outra pessoa. O que mais para Aquário? Ou às vezes são as lealdades invisíveis, né? Que também é essa estrutura familiar por trás do Papa, que é a estrutura sistêmica que nos influencia, que a gente chama de lealdades invisíveis, né? Na constelação. Então, é uma repetição de padrão, digamos assim. Por conta dessa repetição de padrão, você não estava sendo você mesmo. Mas a grande virada é você se tornando cada vez mais você mesmo, tá? Que mais? Pajem de ouros com pajem de espadas. Aqui, mudando um pouco de assunto, a gente tem duas coisas ou duas energias, né? Muito ingênuas. Tem uma ingenuidade, sim, tem uma doçura, tem uma meiguice aqui, mas ao mesmo tempo é quase como uma ingenuidade irritante, tá? Pode ser que você esteja nessa energia ou que você esteja lidando com alguém que seja muito meiguinho, muito fofinho, muito assim. E assim, sabe, açúcar demais, quando a coisa é doce demais, isso também enjoa, né? Então pode ser que tenha uma coisa meio eu tô ficando meio enjoado, né, dessa situação, dessa pessoa, hã, sufocado, tá? Então, a ideia que me vem aqui é como se alguns aquarianos estivessem se sentindo sufocados, mas não porque a, a situação ou a pessoa é ruim ou é tóxica, mas é porque é tão bonitinha, é tão fofinha, é tão legal, é tão. Só que abafa muito. E aí a gente pode estar falando de um relacionamento afetivo ou de uma situação familiar onde você se sente sufocado. Sabe quando a pessoa é super protetora? Essa é a palavra. Tipo, uma mãe super protetora, ou uma esposa, ou um marido super protetor, que quer fazer tudo por você, que tá o tempo todo com você e que quer, né, fazer tudo junto e não larga, é meio que um grude. Sabe essa coisa de grude?
Pajem de ouros e pajem de espadas. É uma coisa de um amorzinho meio adolescente ou uma relação imatura. Por quê? Porque essa pessoa talvez ela tenha uma imaturidade emocional, tá? E aí é como se alguns de vocês estivessem meio que ficando de saco cheio. Ou você pode lidar com esse tipo de pessoa, né, ao longo dos próximos dias, tipo, vou conhecer uma pessoa, conhecer a pessoa é super carinhosa, super legal, só que ela é muito grudenta, tá? E aí, qual que é, né, dessa história? A grande virada é você, talvez você permitir experimentar ou você ter um pouquinho de paciência, tá? Cavaleiro de ouros e 10 de ouros. Tem solidez, tem construção, ah, ao longo do tempo. É como se tivesse que se habituar a isso. Hã, não é algo ruim, mas talvez isso essa a mudança que tem que ser feita aqui é da sua percepção. Será que realmente é grudento demais ou será que você que é solto demais, né? Porque a longo prazo, isso tende a ser bom. Isso traz segurança, isso traz estabilidade, isso traz um bom romance, é confiável, tá? Isso é confiável. Daí vai de você. E de novo, ó, quatro de paus e o julgamento. E o quatro de paus é uma carta de casamento. Então, sim, essa nova pessoa que entra aí para algumas pessoas, né, para quem está solteiro, pode sim se tornar um casamento, né? Só que o julgamento, ele está aqui meio que fazendo um papel de espelho. Ele pede que você olhe, será que o que está ruim ou que dificulta essa relação é a pessoa em si, ou é a sua percepção da pessoa, ou a sua maneira de se relacionar com as pessoas, de não querer uma proximidade tão forte? Então, a culpa é de quem? Ou quem que tem que mudar aqui? Claro, né, que tem situações e situações, né? E se a gente está falando de um casamento ou um namoro, se você já está junto com uma pessoa, é, aqui me fala que talvez você esteja se sentindo, de fato, sufocado, porque você não está mais na vibe dessa relação, desse tipo de relação. Mas aí a culpa não é da outra pessoa, a coisa é porque você mudou. Essa pessoa já era assim desde o começo. Sempre foi assim, né? Talvez você que mudou. E aí o ponto de observação com esse julgamento é o que mudou em você, para você fazer essa avaliação, né? Porque é confiável, é sólido, ele é estrutural. Você tá com um papa que fala de conserva, mantenha, preserve. Porque às vezes talvez você esteja numa vibe de querer se aventurar. E aí a questão não é da outra pessoa, é você que está querendo uma nova aventura, né? Então pensa nisso. Você que cansou do tédio, da rotina, enfim, mas qual é o seu papel em melhorar essa relação também, tá? Né? Então a virada aí é interna. O que mais para Aquário? Cangaceiro de espadas com três de ouros, três de copas, o julgamento de novo, o pendurado com três de espadas. Gente, que curioso! Você tem três de ouros, três de copas e três de espadas. É muito três na mesa. Três mais três mais três dá nove. Nove é finalização. Ah, realmente, é como se alguns aquarianos estivessem num momento interno de finalização. Talvez você esteja no ano pessoal 9.
querendo jogar tudo pro alto, querendo fazer uma baita de uma mudança na sua vida, né? E aí, talvez o Papa, ele tá falando assim, ah, tá bom, você joga a água da banheira, mas não joga o bebê fora, né? A grande mudança que vem aqui de 2024 para 2025, um outro tema, é cangaceiro de espadas com três de ouros. Procure ser um pouco mais estratégico e fortalecer as suas habilidades em relação às finanças, tá? Ou à gestão do seu dinheiro. Se você já é organizado financeiramente, ótimo, mas se não, é importante você fazer esse movimento de administração, de boa administração dos seus recursos, tá? Não só dinheiro, mas dos seus bens, de tudo que você tem, das suas contas, para não deixar, não perder dinheiro à toa, sabe? Sabe quando às vezes a coisa tá indo tão bem, tá meio que sobrando até, e aí eu não tô dando muita atenção, e aí a coisa meio que vai indo e você não tá nem vendo. Como se você tivesse um pouco desatento ao dinheiro. Por quê? Porque tem, né? Tá sempre entrando, então eu não estou fazendo muita conta, né? Então o cangaceiro de espadas ele fala assim, né? Mas talvez tem coisa que você não tá vendo, não tá dando conta e que talvez você esteja deixando de ganhar, deixando de lucrar, tá? Três de copas com julgamento. Então, a grande mudança vem quando você se apropria um pouco mais dessa gestão, seja uma gestão financeira da sua casa, seja uma gestão de recursos na empresa onde você trabalha, no grupo onde você presta serviço, voluntário, enfim. Três de copas com o julgamento. Aqui a gente está falando de comemoração de uma subida de cargo, uma subida de nível, comemoração de uma subida de nível. Quanto mais você fizer um bom gerenciamento, uma boa gestão dos seus recursos, mais isso vai te levando para o topo, tá? E o pendurado com três de espadas, que é justamente o oposto, é a contraposição. Por outro lado, se você deixar as coisas irem, só caminharem do jeito que tá, né? Ah, eu não vou olhar para isso agora. Ah, eu sei que fulano tá dando conta e deixa fulano administrar o dinheiro. Ah, eu nunca fiz o meu imposto de renda, sempre foi o meu marido que fez. Enfim, qualquer, né, dessas coisas que estejam te desempoderando no seu financeiro ou na sua gestão material, daí você fica meio que à mercê, você fica pendurado, três de espadas, tá? Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim, tá? É hora de você tomar posse, de você agarrar isso. O julgamento, ele pede que você olhe numa perspectiva mais ampla, mais elevada, em relação, de novo, à sua gestão de recursos. Tá? Pode ser em relação à sua carreira, pode também. Como que você está gerenciando a sua carreira? Como você está administrando os seus talentos? Você está negligenciando algum talento? Por exemplo, eu sou bom em alguma coisa, mas nem estou ligando para isso. Ou eu poderia estar estudando inglês para de repente pleitear uma uma subida de nível, sei lá, ter inglês fluente, ter os diplomas todos de inglês, porque isso me alavancaria em alguma coisa na carreira, só que, deixa pra lá, né? Tá bem do jeito que tá. Então, essa falta de ambição também, ela pode fazer com que você paralise aqui, tá? Então, é isso. A grande virada é você continuar nesse aprimoramento contínuo.
De novo, de quê? De gestão, gestão da sua vida, da sua carreira, da sua vida material, tá? Ah, mas eu não tenho perspectivas de mudar de trabalho, de ser promovido ou não sei o que lá. Mas não significa que por conta disso você tenha que ficar parado, né? Continua se aprimorando. O Papa, ele fala de ensinamento. O que mais você pode aprender? Continua aprendendo alguma coisa, continua estudando, né? Ouros também é o estudo, então eu vou lapidando os meus estudos, os meus talentos, fortalecendo o meu conhecimento, isso abre novas possibilidades também lá na frente, tá? O que mais para Aquário? Então, a grande virada aqui também é você começar a estudar, tá? Comece a estudar. Faz uma pós, faz alguma coisa. E mensagem final para vocês vem com a força. E a força fala: eu consigo lidar com qualquer coisa que surja no meu caminho. Você lida com qualquer coisa que surge no seu caminho. A grande virada é: vão surgir desafios? Vão, claro que vão. Vai surgir várias coisas? Vão surgir várias coisas. Mas você consegue lidar. Você não foge, você não finge que não é com você. Pelo contrário, você encara e você bate de frente. É basicamente isso, você batendo de frente, tá? Sem agressividade, sem violência, claro, mas é você demonstrando a sua força, tá? Que de repente até então estava um pouco oculta, porque você estava muito gatinho e agora é hora de você ser um pouco mais leão. Leão é o seu oposto complementar, né? E talvez para Aquário seja difícil ser um pouco leonino. E a ideia aqui é justamente essa: você não ser mais gatinho, manso, mas você ser um pouco mais leão. É hora de rugir, tá bom? Então é isso, Aquário. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta. Se precisar, vem fazer sua limpeza energética na mesa radiônica ou então a constelação familiar para o sucesso.